e nós nos converteremos, ponto e vírgula, renova os nossos dias como dantes, renova os nossos dias como dantes, renovação para fazer missões. O livro de Lamentações de Jeremias é um poema de dor e de arrependimento, mas também é uma obra repleta de esperança. Todos nós sabemos que esse livro foi escrito por Jeremias nos anos 586 a.C. O pano de fundo histórico vai dizer que Jerusalém havia sido destruída, o templo estava em ruínas e o povo estava experimentando as consequências do pecado, porque todos nós sabemos que todo pecado gera uma consequência. Já dizia Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O povo estava então vivenciando as consequências dos seus próprios pecados, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às adversidades que o povo estava enfrentando. Surge Jeremias como um lamentador, orando, clamando e pedindo a Deus em oração uma mensagem que trazia esperança para o povo. E Jeremias, nesse clamor, ele diz: converta-nos a ti, ó Senhor, e nós nos converteremos, ponto e vírgula. E ele pede para o Senhor: renova os nossos dias como dantes. Quando ele pede renovação, essa renovação através do clamor, escute o que eu vou te dizer, não era apenas um pedido de saudades do passado, mas era uma oração que ele estava fazendo para que Deus viesse restaurar a sua presença no meio do povo, voltar a trazer alegria para o povo ter comunhão com ele e o povo seguir em frente através do seu favor. Eu vim te dizer nesta noite que o nosso Deus ainda continua restaurando aqueles que se voltam para ele. Aleluia! Renovação para fazer missões. Como é que eu quero entender essa mensagem? A primeira coisa que você precisa entender é a definição bíblica desta palavra renovação. Renovação, na definição bíblica, é a ação de Deus que restaura aquilo que está enfraquecido. Eu posso louvar a Deus que aqui missões não está enfraquecida, mas em alguns lugares por aí a palavra missões está enfraquecida. Por quê? Tem culto de tudo, só não tem culto de missões, mas aqui tem o culto de missões. Aleluia! Então Deus nesta noite está dizendo que renovação é a ação de Deus que restaura aquilo que estava enfraquecido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por onde começa a renovação para que eu venha fazer a obra missionária? Em primeiro lugar, a renovação começa no próprio Deus. Vou repetir isso aqui: a renovação começa em Deus. A renovação começa através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já dizia o evangelista João no capítulo 15, versículo 5, dizendo: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. O que eu aprendo com isso? Que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para tu ter perdão dos seus pecados. Sem Jesus não dá para você ter o seu nome escrito no livro da vida. E sem Jesus não dá para ser renovado, para fazer
missões. Tudo começa em Jesus, porque Jesus foi o maior missionário por excelência que pisou na face dessa terra, e através de nós Jesus continua curando, salvando, restaurando e renovando as nossas vidas para fazermos missões. Agora a missão começa, a renovação começa em Jesus através do nosso arrependimento, porque antes de nós sermos renovados em Deus, aleluia, Deus chama o seu povo ao arrependimento. Sabe por que a igreja ela tem que ser especificamente missionária? Porque o povo precisa ouvir a mensagem genuína do Evangelho. E a mensagem genuína do Evangelho não é que estão pregando por aí que Deus vai te dar uma chave de uma casa própria, que Deus vai te dar uma chave da minha casa, minha vida, de um carro zero. Isso é muito bom, Deus pode até usar alguém para te dar, mas a mensagem genuína do Evangelho é aquela que quando João Batista veio preparar o caminho de Jesus, ele já deixou bem claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Quem deseja dias melhores precisa se voltar para Deus, porque não existe renovação sem arrependimento. O povo está mergulhado no pecado e só tem uma maneira, aleluia, de Deus trazer uma renovação: através do arrependimento. Já dizia o cronista no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, se humilhar, e aí entra e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra e perdoarei os vossos pecados. Então só tem uma maneira de ter renovação para fazer a missionária, começando em Deus, através do arrependimento. Porque se eu não me arrepender e não for renovado em Deus, eu não tenho condição de fazer a obra missionária. A obra missionária só consegue fazer quem, aleluia, se arrependeu e entende que tudo começa em Deus. Exemplo bíblico, vamos para Isaías capítulo de número 6, que a Bíblia se interpreta por Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que no ano que morreu o rei Uzias, aí Isaías tem uma visão, tem uma experiência pessoal, tem um encontro com Deus. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele vê, ele tem um encontro. Por quê? Porque ele começa a ter um encontro com aquele que pode mudar a sua vida. E quando ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, ele tem a visão, aleluia, da glória, da santidade. Porque os serafins com 6 asas que cobriam o rosto e os pés estavam sobrevoando sobre o trono, dizendo que aquele que estava no trono é santo, santo, santo. E ele ainda contemplou na adoração, aleluia, que toda a terra estava cheia da sua glória. Ele viu a porta dos umbrais do templo se movendo, e diz a Escritura sagrada que Isaías, meus amados irmãos, naquele encontro se transformou tanto que uma brasa viva, através do serafim, tocou nos seus lábios, e ao tocar nos seus lábios purificou. Depois que ele tem esse encontro, aleluia, oh maravilha, e se arrepende, o Senhor envia uma voz: eu preciso de alguém renovado para fazer missões, aleluia. A quem enviarei? A Isaías se apresentou e falou: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Oh glória a Deus. Você pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Então pegue na mão do irmão e diga para ele: a obra missionária conta com você, aleluia. Oh glória, oh maravilha. A obra missionária conta com você, oh, aleluia. Então a renovação para fazer missões é
importante que comece em Deus através do arrependimento. A segunda coisa que eu aprendo sobre renovação para fazer missões é que a renovação, ela devolve algo que muita gente perdeu. O que é? É que a renovação devolve a alegria da salvação. A renovação devolve a alegria da salvação. Por quê? Jeremias aqui está dizendo: converta-te a ti, ó Senhor, e nós nos converteremos. E ele pede: renova os nossos dias como antes, porque o povo tinha perdido a alegria da salvação. O povo estava mergulhado no pecado, mas Jeremias está orando, dizendo: Senhor, traz uma renovação e devolve a alegria da salvação. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, sabe de quem? De Davi. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi matador de gigante. Davi escreveu 73 livros salmos. Davi, segundo a Bíblia, era um homem que faria por mais de 10 mil homens de Israel. Mas Davi teve altos e baixos. Davi, com todos os títulos bons, Deus também não permitiu, aleluia, esconder os pecados de Davi. Davi pecou, Davi errou, Davi adulterou, Davi botou Urias na frente da batalha, mandou matar ele, escreveu uma carta maligna. E no dia que Davi pecou feio, Davi, aleluia, perdeu a alegria da salvação. E aí Deus levantou Natã para repreender. E quando ele entende que a mensagem é diretamente para ele, Davi, meus amados irmãos, com sinceridade, ele vai escrever um salmo de confissão chamado Salmo de número 51. E dentro desse salmo, Davi faz alguns pedidos. Entre alguns pedidos, o primeiro é: tem misericórdia de mim, aleluia, tem misericórdia de mim. E o lamentador profeta Jeremias também escreveu em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia ela não tem fim. Davi falou: tem misericórdia de mim. O segundo pedido é esse: agora lava-me, Senhor. Ele pediu para lavar porque ele reconheceu que estava sujo. E depois ele fala: agora me purifica, Senhor. Mas entre esses três pedidos entra o quarto. Qual é o quarto? Ele fala: Senhor, eu sei que iniquidade me concebeu a minha mãe, e em pecado eu fui formado. Mas deixa eu te fazer mais um pedido, Senhor. Faça, Davi. Davi faz um pedido: cria em mim, ó Deus, um coração puro, aleluia, e renova em mim o teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que eu já tenho unção para reinar. Eu sei, Senhor, que eu já tenho trono para sentar. Eu sei, Senhor, que eu já tenho vestes reais para vestir. Eu sei, Senhor, que eu tenho cetro me esperando de autoridade. Eu tenho um palácio me esperando, porque eu já fui consagrado a rei. Eu ainda não estou sentado, mas, Senhor, tudo isso que tu está me dando é bom. Mas eu vou fazer um pedido: se quiser, Senhor, tira de mim a coroa, tira de mim o trono, tira de mim o cetro, tira de mim, aleluia, as vestes reais. Mas eu vou te pedir uma coisa: não retire de mim a tua presença, e torna-me da alegria da tua salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nesta noite, se eu fosse você, levantava a sua mão, abria a boca e dava glória, porque Deus vai trazer ainda hoje um renovo para você voltar a ter alegria de pregar na obra missionária. Quem experimenta o perdão volta a ter prazer na presença de Deus, porque a verdadeira alegria nasce na comunhão com Deus. Escute isso aqui: quando você volta a ser renovado, você volta a ter a alegria da salvação. E quem é renovado, aleluia, não espera o pastor pedir para evangelizar. Quem é renovado já sai com o folheto na mão evangelizando. Quem é renovado já sai, aleluia, trazendo mais um para a igreja que é pecador. Quem é renovado entende que ele, como igreja,
igreja renovada é evangelizar e fazer missões. Evangelismo e missões são duas tarefas primordiais de uma igreja na face da terra. Você sabe que para fazer missões existe três maneiras: indo, colocando a mão no bolso, aleluia, e se entregando para a obra missionária, aleluia. Então preste bem atenção: quem está renovado volta tanto a ter a alegria da salvação, que mesmo na luta ou na bênção, ele não está nem aí. Ele canta na hora da dor, ele prega na hora da dor, ele adora na hora da dor, ele evangeliza na hora da dor. Ele está que nem Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia, quer dizer, nada me importa, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa é renovada para fazer missões, a alegria da salvação volta tanto na alma dele, que ele não quer pregar outra coisa a não ser Jesus. Aleluia. Aleluia, oh glória a Deus. Quando a pessoa tem a alegria de fazer missões, ele não quer falar de ninguém, ele só quer falar de Jesus. Ele está que nem Filipe, descendo a Samaria, e lá em Samaria, aleluia, ele está pregando a Cristo. Cristo cura, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma. E a Bíblia diz que a multidão unanimemente está prestando atenção no que Filipe falava, e de repente, quando ele está falando de Cristo, os demônios estão sendo expulsos, os cegos estão sendo enxergando, o paralítico estão andando, e a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Para ter grande alegria na cidade de Samaria, é porque muitas almas se renderam e a renovação chegou naquele lugar. Levante a mão e dá glória a Deus, porque vai ter renovo na tua casa, na tua família, porque a alegria da salvação vai ser devolvida. Oh, glória a Deus, aleluia. A renovação começa em Deus através do arrependimento. A renovação devolve a alegria da salvação. A renovação para fazer missões fortalece quem está cansado. Quando você é renovado para fazer missões, aleluia, você estava cansado, mas começa a ser fortalecido. Deus renova as forças daqueles que sempre esperaram nele. Bíblia se responde com Bíblia. Isaías 40:31. Mas os que esperam no renovarão as suas forças e subirão como asas, como de águia. Uma das características da águia renovada é que ela tem uma visão ampla. Então diga teu irmão: renovo para fazer missão é ter visão ampla. Aleluia, oh glória a Deus. Renovo para fazer missões é ter visão ampla. Uma das coisas que tem, aleluia, deixado muitas pessoas cabisbaixas é o cansaço. O cansaço humano não pode limitar o poder divino, mas quem espera no Senhor recebe novas forças para continuar. Oh glória a Deus. Sabe aonde você, aleluia, recebe renovo, reforço, fortalecimento para continuar? Hein? Sabe onde é? Na presença do Senhor. Um jovem obreiro, amigo de ministério, ele falou aqui, quando Davi, aleluia, viu a cidade de Ziklag, ei, toda lá queimada. Olha só, a Bíblia diz que Davi, quando volta de 3 dias, está caminhando com os homens guerreiros, ele viu a cidade queimada, os filhos e as filhas e as mulheres dos guerreiros, tudo sequestrada. Davi alçou a voz junto com os guerreiros, e diz a Bíblia que eles choraram, que não tiveram mais força. Aí, para piorar, um olhou para o outro e falou: culpado é Davi, porque
Porque às vezes, irmão, o líder, Davi era o líder ali, às vezes o líder tem nada a ver com a história, aleluia, nada a ver, mas sempre tem que ter um culpado, né? Aí os liderados botaram a culpa no líder. É Davi que levou a gente para a guerra, e aí eles sequestraram, saquearam, queimaram, vamos matar Davi a pedrada. Todos os liderados de Davi que foram para a guerra botaram com pedra na mão, largaram a mão da arma e botaram a pedra nas mãos. Para quê? E falaram em apedrejar Davi. Davi não tinha nem mais força para chorar, mas Davi imediatamente percebeu: já que eu não tenho força para aguentar até essas pedradas dos meus próprios liderados, eu sei o que eu vou fazer, aleluia. Chamou Abiatar e falou: traga o efude de linho. Para quê? Não te interessa, eu vou para a presença do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza. Quem é essa fortaleza? Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então diga para o irmão que está do seu lado aí: o segredo da renovação está no Senhor, aleluia. Está no Senhor, aleluia. Está no Senhor. Hoje não tem pro diabo aqui na Praça Seca. Deus vai renovar quem está cansado e vai fortalecer, porque a obra missionária te espera. Quem crê que a obra missionária está nos esperando aqui? Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Pregador, como é que eu recebo esse renovo para me fortalecer, para fazer a obra missionária? Irmãos, aleluia, quando você recebe uma mensagem de fé dentro da tua alma. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Um certo missionário, uma determinada feita, ele foi para um país boliviano, foi para a Bolívia, país da Bolívia, e chegou numa cidade do país boliviano e começou a entender que para ganhar almas na Bolívia, ele tinha de doar algumas Bíblias, porque nessa cidade o povo era carente de Bíblia. E de repentemente ele, doando Bíblia a um jovem muito emaconhado, chegou para ele e falou o seguinte: pastor, eu quero confessar algo para o Senhor. Eu estou aqui fumado de maconha e eu estou aqui cansado do Evangelho. O que me trouxe para o mundo é que eu me cansei do Evangelho, eu me cansei das pessoas que eu congregava na igreja. Aí o pastor olhou para ele e falou: mas o Senhor pode te fortalecer mesmo tu estando cansado. Como? Através de um renovo. Eu vou te dar uma Bíblia e você lê. Aí ele olhou para o pastor e falou: eu já conheço, eu não vou ler ela novamente. O pastor: leia novamente. Ele falou: pastor, eu sou tão viciado em maconha, eu sou tão viciado em fumar cigarro de maconha, que o meu prazer vai ser, sabe o quê? Pegar as folhas dessa Bíblia e fazer um cigarro de maconha e fumar ela toda. Aí o pastor falou: tudo bem, você pode até fazer isso, mas antes de enrolar o cigarro da maconha, você faça o seguinte: leia antes o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aí ele falou: tá bom, pastor, eu vou fazer tudo isso. 5 anos se passaram, o pastor voltou lá para evangelizar. E aí fizeram uma cruzada no meio de uma praça. O pastor era o pregador, e o pastor está vendo um jovem muito olhando para ele, aleluia, olhando para ele, e o jovem todo agomadinho, de terno e gravata, como eu estou aqui, e o jovem está olhando para o pastor está olhando para o jovem está olhando para o pastor, e o pastor está olhando para o jovem, o pastor sem entender nada, que 5 anos atrás não estava lembrando, mas o jovem estava lembrando do pastor. Quando acabou o culto, e o pastor, aleluia, fez tudo do culto, pregou e orou pelo povo, o jovem falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí o pastor deu uma atenção para ele e falou: há 5 anos atrás o senhor veio aqui na minha cidade e eu me apresentei ao Senhor e disse que eu estava cansado, fraco na presença de Deus, não queria saber de congregar, mas agora eu voltei, estou fortalecido na presença do Senhor. Aí o pastor falou: o que aconteceu? Ele falou: lembra a Bíblia que tu me deu? Tu vinha aqui, evangelizava com Bíblia. Aí o pastor: sim, evangelizava com Bíblia, e o Senhor me deu uma Bíblia
de Antigo e Novo Testamento, e eu falei, pastor, não sei se tu se lembra, eu falei que eu ia fumar a Bíblia toda, esse cigarro de maconha, eu estava viciado na maconha. Eu, pastor, e o que aconteceu? Ele falou, pastor, o senhor falou para mim fumar, mas falou para mim antes ler. Deixa eu ser sincero, eu fumei o Antigo Testamento todinho, aleluia. Pastor, e o que aconteceu? Não aconteceu nada até aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no Novo, fumei o Evangelho segundo Mateus todinho. E o outro, fumei também de Marcos todinho. O Evangelho de Lucas, fumei todinho. Quando chegou em João, pastor, não entendi nada. Por quê? Eu fumei o capítulo 1 todinho, o capítulo 2 todinho. Mas quando eu fui apertar o baseado e fui meditar no capítulo 3, sabe o que aconteceu? Eu me deparei com o verso 16 que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo chamou tanto a minha atenção que eu, cansado, me fortaleci e hoje eu estou renovado na presença do Senhor. Quem pode levantar a mão, por gentileza, e dar 1 minuto de glória a Deus, porque através do teu glória Deus vai trazer uma renovação e vai te fortalecer. Pregador e heresia, eu tenho que dar glória para ser forte na presença. Vou te mostrar que não é heresia. Romanos 4:20 diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus, dando glórias a Deus. Quem vem abrir a boca para dar glória, abre a boca, dá glória, porque tem renovo de Deus chegando. Porque reacende o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Deus deseja uma igreja missionária, mas uma igreja fervorosa. O Espírito Santo renova, aleluia, a igreja para servir. O fogo da presença de Deus precisa ser alimentado diariamente. Quem está preparado para fazer missões precisa estar renovado com o fogo do Espírito aceso, porque o diabo não tem medo de crente vazio do Espírito, o diabo não tem medo de anel de grão no dedo, o diabo não tem medo dos teus cartões de crédito, o diabo não tem medo da tua conta bancária, mas eu já vi o diabo correr quando dá de cara com crente cheio do Espírito Santo. Quem aqui quer se encher do Espírito Santo para fazer missões? Levante a mão, abre a boca e dá glória. Aleluia! Pegue na mão do teu irmão, balança a mão dele e fala para ele: destampe a tampa do teu vaso, porque hoje Deus vai te encher para fazer missões. Tem azeite descendo, tem azeite descendo, tem azeite descendo. Quem entrou vazio vai sair cheio, quem entrou cheio vai sair transbordante, porque hoje é renovação para fazer missões. Só quem crê nessa palavra, dê glória, aleluia, e se coloque em pé comigo, aleluia, nesta noite, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh rabachanda, rabacanda, rabachaia. Levante as duas mãos para o alto, aleluia. Eu tenho 10 minutos ainda, mas eu aprendi com o meu saudoso bispo, aleluia, nunca entrega tudo, aleluia, aleluia, entrega faltando 5 ou 10 para voltar de novo. Aleluia, aleluia,
Aleluia. 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 Deus está levantando alguém renovado nesta noite para fazer missões. Missões faz com avivamento na alma. Aleluia. Abre a boca e dá glória. 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 Já tem vaso pulando lá atrás do poder de Deus. Aleluia. Deus está te convidando nesta noite a destampar a tampa do teu vaso e ser cheio do azeite para fazer missões. Receba renovo de Deus agora, 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 agora. Só quem está recebendo, abre a boca e vai dando glória. Aleluia. É que Deus me chamou para pregar. Eu não sei cantar, né, irmão? Mas se a igreja me ajudar, a gente vai, né? Renova-me, Senhor Jesus. Cante. Já instrumento de ganhar alma
se você entregar a sua vida agora e receber esse renovo espiritual, porque o renovo começa com Jesus e sem Ele nada podereis fazer.